Graça e paz, irmãos. Deus tem um objetivo para a nossa vida. Não é só chegar à eternidade, mas é chegar até a eternidade como pessoas maduras. E como eu já disse bem lá atrás, é largar o sapatinho de crochê e parar de tomar leite, colocar o tênis e sair na corrida. E como é que a gente faz? A gente tem visto várias coisas sobre como é que a gente faz para crescer, para amadurecer. E hoje eu quero falar sobre isso leva tempo. Isso leva tempo. Com isso eu quero ler 2 textos com vocês. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Não existe atalho para a maturidade. Não tem atalho. É necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. Da mesma forma é conosco, o nosso desenvolvimento, ele precisa passar por um tempo de crescimento e amadurecimento. Não dá para apressar. Você não apressa uma criança, um bebezinho para chegar aos 18 anos, ele vai chegar no tempo certo e determinado. É a mesma coisa o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Não dá, porque se você tenta amadurecer um fruto antes, ele vai perder o seu sabor. Os tomates, por exemplo, eles são colhidos verdes, para que no transporte eles não, maduros, né? Se eles fossem colhidos maduros, eles iam estragar no transporte, eles iam ser machucados, alguns já iam chegar lá podres, então eles são colhidos verdes. E quando eles chegam até a gente para comprar no supermercado, na feira, eles receberam ali uma vaporização de CO2, né, de gás carbônico, e ele instantaneamente ele fica vermelhinho. E é o tomate que eu e você comemos. Talvez você nem sabia disso, mas é o tomate que eu e você comemos. Mas a diferença de um tomate colhido no pé e amadurecido no tempo determinado, olha, é completamente diferente. Você não acredita que está comendo tomate. É muito diferente. Planta um pezinho de tomate aí no fundo da sua casa que você vai ver a diferença. Enquanto nós nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa que nós cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade. Então Ele não tem pressa. No instante que a gente se abre para Cristo, a gente imagina que entregou toda a nossa vida para Ele, mas só que existem partes de nós que não foram entregues. Não foram. Você entregou naquele momento o que você tinha, o que você conhecia. E Deus, dentro daquilo que você entregou, Ele começou a fazer ali uma campanha para encontrar, para ocupar todos os espaços da sua vida e da minha vida, para que todos os espaços sejam completamente cheios dele, cheios da presença dele. Existirão batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquilo que ele começou, ele vai terminar. E esse discipulado é um processo no qual a gente toma forma de Cristo. A Bíblia diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Tornar-se semelhante a Cristo é o nosso destino final, mas a jornada vai demorar uma vida inteira. Por isso a gente tira o sapatinho de crochê, calça o tênis e corre a maratona. Até aqui, em tudo que nós temos visto, envolve essa jornada acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos nós nos tornemos parecidos com Ele. A gente começou a viver uma nova vida, na qual ali tudo foi feito novo e nos tornando como aquele que nos criou. Colossenses 3:10 diz isso. A gente é obcecado por velocidade, mas Deus quer força.
estabilidade muito mais do que rapidez. A gente quer o jeitinho, a gente quer o atalho, a solução imediata. A gente quer uma pregação, um seminário, a gente quer que chega lá e alguém fala assim, ó, é isso aqui, faça isso e o seu problema vai ser resolvido. A gente quer isso. E crescer é um processo gradual. A Bíblia diz, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhante a eles. Pode ver 2 Coríntios 3, 18. A verdadeira maturidade, ela não vai chegar, você vai ter uma experiência e depois disso você já é uma pessoa madura. Você teve uma experiência e você subiu um degrau na maturidade. Você deu uma corridinha a mais na sua maturidade. E assim a gente vai caminhando. E por que demora tanto? Deus não podia transformar a gente imediatamente? Pá! E a gente já era maduro, uma pessoa madura? Deus nos mostra através da palavra que todas as pessoas com quem ele lidou, ele foi um processo gradual, porque se Deus revelar tudo que a gente precisa saber, exatamente na hora que a gente entrega a verdade, você cai duro. Eu cairia dura. A gente não tem maturidade para isso, a maturidade é gradual. Por isso demora tanto, porque a gente tem que estar preparado para aquilo que Deus vai revelar a cada um de nós. Por que a gente demora? Tem algumas coisas que a gente vai ver. Primeiro, a gente aprende de forma muito lenta. A gente é muito lento para aprender. Olha só, a gente precisa ver 3, 4, 5 vezes a mesma coisa ou até mais para aquilo ficar gravado na nossa memória, na nossa mente. Aí acontece um problema e esse problema, aí você resolve o problema, deu um passo na maturidade, bora para lá. Daqui a um pouco acontece uma coisa exatamente como aquilo. Você fala, não, eu já aprendi isso, por que de novo? Porque não aprendeu. Aí Deus fala, agora vai aí para reforçar a lição. Toma aí para reforçar a lição. E só você olhar para a história do povo de Israel, você vai ver como é que o povo de Deus tem memória curta. Lembra a história dos juízes? Deus vinha, libertava o povo caminhava com Deus, daqui um pouco ia lá, abandonava Deus de novo, pegava os outros ídolos, aí Deus vinha, tinha que dar lição para o povo, libertava o povo e o povo caía de novo. A gente aprende de uma forma lenta, então por isso a lição precisa ser repetida. Segunda coisa, a gente tem muito que desaprender. Muita coisa para desaprender. A gente tem muito problema, a gente tem muita bagagem, a gente carrega um monte de trouxa, a gente entrega a nossa vida para Cristo, mas ainda tem um monte de coisa, um monte de tralha que a gente está carregando e isso precisa ser desaprendido. E a gente acha que chegando num psicólogo e vomitando tudo em cima dele, um terapeuta, um pastor, não pastora, você vomitar tudo em cima dele e falar assim, isso aqui eu quero resolvido, você tem uma hora? Vai resolver. E não é. Não tem uma pílula, não tem uma oração, não tem uma conversa que vai resolver isso numa hora. É um processo de vida. E a gente precisa ir largando isso. É necessário um trabalho duro de eliminação e substituição. Você não deixa o espaço vazio. Você dá um novo significado para aquela situação. Você dá um novo significado para aquela dor. Você vai ressignificando as coisas na sua vida. E ainda que a gente tenha ali recebido uma natureza verdadeiramente nova no momento da conversão, a gente tem muitos hábitos ruins, muita tralha, padrões e práticas de coisas que precisam ser ressignificadas, outras precisam ser realmente eliminadas. Terceira coisa, a gente tem medo de encarar a verdade sobre nós mesmos. Olhar na nossa verdadeira face, não o que a gente mostra para as outras pessoas. Eu sou assim. E isso é muito difícil. E por isso que a gente demora o processo de amadurecimento, porque a gente se esconde de nós mesmos, de encarar quem nós realmente somos e do que nós precisamos ser transformados. E isso, a gente precisa ter uma postura de humildade
e falar: Deus, vem com a tua luz, me ilumina. Esse sou eu. Quarta coisa, crescer é sempre um processo doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudança, não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perdas sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda e a gente tem que se livrar dos velhos hábitos para experimentar o novo. Temos que entender as perdas e saber que elas são benéficas para a nossa vida. Mas só que, sabe uma coisa muito interessante? Tem gente que tem medo desse processo de crescimento porque ela fala assim: se eu me livrar dessa dor, se eu me livrar desse mau hábito, se eu me livrar dessa inibição, quem sou eu? O que vai sobrar? Essa pessoa tem medo de se atirar diante de Deus e vivenciar aquilo que realmente é o que Deus tem para ela, a verdadeira imagem e semelhança pela qual ela foi criada. Ela não é uma somatória de traumas e de medos e de perdas. Ela é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Os traumas, os medos e as perdas, eles vieram no decorrer da história. Então a gente tem que aprender a largar isso. E a gente não vai deixar de ser uma pessoa. Muito pelo contrário, seremos pessoas melhores. Quinta coisa, os hábitos levam tempo para se desenvolver. Um mau hábito, ele levou tempo para estar na sua vida e vai levar um tempo para você jogar fora. Um bom hábito também leva tempo para poder ser desenvolvido. Você demonstra gentileza sem pensar nisso quando a gentileza se torna um hábito. Mas ela tem que ser aprendida. Entende? O marido fiel à esposa a maior parte do tempo, ele não é fiel. Ele não é um marido fiel. Ele é fiel quando ele entende isso e isso se torna um hábito. Esse hábito ele faz de uma forma totalmente normal. A esposa, a mesma coisa. Seus hábitos definem o seu caráter. E só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo, é praticar. E isso leva tempo. Paulo disse para Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. 1 Timóteo 4,15. Com o tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos constroem o caráter. Isso são chamados disciplinas espirituais. Existe um monte de livros aí que fala sobre disciplinas espirituais. Eu indico para você um livro chamado Celebração da Disciplina. Ele é bem antigo, mas extremamente atual. Sexta coisa, não se apresse. À medida que a gente cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus nesse processo, né, que a gente tá vivendo, que a gente está caminhando, né? Creia que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo com que você cresça, mesmo que você não sinta nada. A gente é um povo que quer sentir muita coisa. E às vezes nós estamos, e com certeza nós estamos crescendo, e às vezes a gente não está sentindo nada. O crescimento, às vezes, é meio tédio, sabe? Meio tedioso. Você fala: ai meu Deus, não vai, mas tá indo. Às vezes está indo em marcha lenta, mas tá indo. Conte com sua melhora. A vida a gente é cheio de estações. Uma estação é quente, que você vai, que o negócio está indo, a outra dá um inverno e que a coisa parece que está mais devagar, mais morosa, né? Então, não há nada. Às vezes a gente fala assim que queria que tudo fosse resolvido através de um milagre. Gente, não tem nada errado em orar por um milagre. Deus, eu quero ser transformado, eu quero ser transformada, eu quero que isso mude em mim. Não tem nada errado em orar por um milagre. Mas não se frustre se Deus fizer esse milagre de uma forma gradual, de uma forma passinho, cada dia, devagarzinho, né? Porque sabe, quando Deus quer fazer algo muito rápido, se Ele quer fazer um cogumelo, Ele faz do dia para a noite.
Mas se ele quer fazer um grande carvalho, como as sequoias que tem nos Estados Unidos, ele leva 100 anos. Então, tenha paciência. E sétimo, seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das coisas mais frustrantes na vida é que o cronograma de Deus não é igual ao nosso. A gente está sempre apressado e Deus não está. Talvez você aí se sinta frustrado com o progresso aí lento na sua vida espiritual. Não se esqueça, Deus não é apressado, Deus é pontual. Ele faz as coisas no tempo certo. Não se esqueça que Ele vai usar todo o seu tempo de vida para levar você para a eternidade transformado. A Bíblia é cheia de exemplos de como Ele levou tempo para amadurecer o caráter de grandes homens e mulheres. Moisés, por exemplo, levou 80 anos para preparar o cara, 40 desses anos foram no deserto, 14.600 dias Moisés estava no deserto. E ele falou, será que... Bem, agora vai, agora é hoje, é hoje. Eu falo, não é hoje não, continua aí. Ao contrário de um monte de livro que você pode encontrar aí nas livrarias da vida, online, 7 passos para isso, 9 passos para aquilo. Gente, não vai, não é assim. Lembre-se, Deus faz um cogumelo do dia para a noite, um grande carvalho, ele faz com que se espere 100 anos para você ver esse grande carvalho. Grandes almas são desenvolvidas através das lutas, tempestades e também por períodos de sofrimentos e também por períodos de grandes alegrias, de grandes festividades, de grandes bênçãos também. Então tenha paciência no processo. Tiago aconselhou, não tente se desviar de nada prematuramente. Deixe as coisas acontecerem, para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. E para terminar, não desanime. Em nome de Jesus, não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que não estava agindo, que Deus não estava agindo rápido demais, rápido o suficiente, Deus disse assim para ele, essas coisas que eu planejei não acontecerão, porém, imediatamente, devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Abacuque 2:3, na nova linguagem de hoje. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou. Não do quanto que você vai ter que passar, mas do que você já passou. Celebre. Em vez de desanimar, celebre. Olha, traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Lembra do que passou, não do que vai vir, porque o amanhã pertence a Deus. Você não está onde você quer estar, mas também não está onde você estava. Você já andou, você já foi, você já andou. Anos atrás, alguns americanos andavam com um broche com as seguintes letras: P, F, S, P, D, A, N, C, A, O, D, E, M. Significava, por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também não concluiu a obra dele em você e nem em mim. Então vamos continuar em frente. Olha só. Até a lesma alcançou a arca por perseverar. Em parzinho, viu? Em parzinho. Então, a gente chega lá. Isso leva tempo, mas se coloque diante de Deus para que tudo aconteça. E a gente, cada dia mais, a gente vai aí nessa maratona, porque maratona é resistência.
Não é corrida de 200 metros em que a gente sai louco, desesperado. Maratona, você vai resistência. Você começa a correr e tem que manter o mesmo ritmo. Mantenha o ritmo, não desanime. Aprenda rápido, se livre do que não presta. Olhe para você mesmo e entenda que as coisas que estão aí, as perdas, as lamúrias, os traumas, que isso pode ir embora da sua vida e você vai ser uma pessoa 10, 20, 30 vezes melhor. Isso não te define, quem te define é Deus. Deixe a imagem e semelhança de Cristo brilhar cada dia mais em você. Deus te abençoe, um beijo enorme, fique com Deus e muita paz.